Olá, meu nome é Fábio Ribeiro, sou especialista em projetos e gostaria de falar para vocês um pouco da situação atual do Brasil em relação ao Covid, mas eu queria mostrar uma ótica diferente sobre isso. Na verdade, onde estamos e para onde estamos indo não é o foco. Quero propor para vocês uma mudança em enxergar a condição atual do que está acontecendo. Existe um plano de contingência nacional que é a tratativa desse problema ou deste possível projeto que estamos vivendo em relação ao coronavírus. Mas eu quero mostrar para vocês aqui se enxergássemos isso da ótica de gerenciamento de projetos, quais benefícios isso poderia trazer para o país ou para nós. E pensando ainda nos projetos de uma maneira mais complexa, ou enfim, de uma visão mais abrangente, o que poderia trazer de benefício o gerenciamento de projetos. Esta mudança eu quero mostrar para vocês os benefícios. Olhando o que está acontecendo, todos os riscos e todas as reações às decisões tomadas, comecei a analisar um pouco com mais atenção e percebi que 3 ferramentas interessantes poderiam ser aplicadas dentro da metodologia que está sendo desenvolvida. Ou melhor ainda, se tivesse olhado como um projeto, a gestão de projetos seria mais bem aplicada. Mas vou mostrar só 3 entradas. Vou falar para vocês de gerenciamento de partes interessadas, plano de riscos e gestão de projetos. Apenas para contextualizar, as estatísticas dos PMI mostram que apenas 40% dos projetos são bem-sucedidos. E dos 60% de projetos mal-sucedidos, 70% são ocasionados por falha de comunicação. Vivemos um momento conturbado em relação à comunicação, mas vamos falar somente de comunicação dentro da nova ótica que eu quero mostrar para vocês, propriamente dentro de projetos. Falaremos um pouco para iniciar e para que todos tenham um entendimento qual é o cenário atual em relação à propagação desse vírus no Brasil. Mas antes vamos falar aqui o histórico. Embora seja curto de 30 dias, mas é a informação que temos, vamos se basear nisso. A China, em 30 dias de vírus, tinha 9.802 infectados com 213 mortes, 2,17% de letalidade. E já a Itália, no mesmo período de 30 dias, tinha 1.694 e 29 mortos. O Brasil, em 30 dias, tinha 2.555 mortos infectados e 59 mortos. O Brasil hoje tem 9.100 aproximado infectados e o índice de mortalidade de 3%. É um número muito grande, pensando ainda que nós vimos a evolução disso acontecer e isso se direcionando para a América do Sul. Então, por que não foi pensado um plano de verdade? Por que não foi visto como um projeto? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quais os benefícios que isso poderia ter trazido se observássemos isso no peso de projeto, e não numa condição de plano emergencial que está um pouco abrangente. O plano, na verdade, contextualiza a situação, não demonstra as ações. Falando de projetos e também sempre em relativismo com o plano, vamos falar das partes interessadas. O que são partes interessadas? Em conceito, partes interessadas são todas pessoas, entidades, companhias que são afetadas ou influenciadas positivamente ou negativamente pelo projeto. Ou seja, por exemplo, na conta de que foi se decidido para ficar em casa e afetou a economia, afetou abastecimento, afetou saúde, educação, quem é a parte interessada? Vamos olhar com mais calma. Dentro de uma roda de partes interessadas, podemos identificar partes interessadas como parceiros, proprietários, gerentes, funcionários, clientes, fornecedores, reguladores, concorrentes, a sociedade, o vizinho, enfim, todo mundo que está ou será infectado ou afetado pelo projeto. Determinando e entendendo essas partes interessadas, precisamos entender o envolvimento das partes interessadas, o impacto, a interação e a influência, para se determinar isso dentro de uma matriz, qual que é a importância de cada uma, qual é a ação de cada uma, o que pode nos ajudar as partes interessadas. É claro que quando você desenha um projeto sem conhecimento das partes interessadas, você não tem a visão macro do que o projeto está se ramificando para fora do que você está desenhando. Às vezes o gestor do projeto tem a visão do ciclo de vida do projeto, do seu desenvolvimento, mas os seus impactos externos e as suas benevolências externas. Como a gente pode ver isso?
dentro da gestão de projetos, dentro das partes interessadas, é muito possível. Entenda, 47% dos gerentes de projetos, gestores de projetos, enfim, atuantes de projetos, acreditam que gerenciar as partes interessadas ou não é importante ou não é da minha atribuição desenvolver. Mas se não olharmos o impacto do projeto, replica-se o que está acontecendo neste cenário atual, que nós estamos comparando hoje e propondo aqui uma mudança bastante íngreme em relação ao comportamento. Mas por que então partes interessadas é tão importante? As partes interessadas no desenvolvimento do projeto, elas vão direcionar, além dos impactos, riscos, condições que não enxergamos, que podem ser positivas ou negativas, mas eu vou falar disso para vocês um pouco mais na frente, lá no plano de riscos. Partes interessadas está diretamente ligado ao escopo, porque todo o escopo ele é o resultado que interessa a parte interessada, seja positivo ou negativamente. Seja uma parte interessada que não quer que o seu projeto dê certo, mas é bom você saber onde ela está, por que ela está e quais são as ações que você deve fazer para que se tenha um controle sobre isso. Atendendo a parte interessada e o escopo, você está trabalhando com a qualidade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que esta situação é a mudança que eu proponho para que aumentemos o índice de 40% dos projetos bem-sucedidos, que canalizemos o nosso projeto para sucesso, que um plano propriamente desenvolvido ou simplesmente descrito não canaliza esse resultado para esta condição, muito pelo contrário, vamos sair dos 60% e aumentar esse número. Uma vez conhecida então as partes interessadas, uma vez então entendida a sua importância, precisamos planejar. O que faremos com a situação das partes interessadas? Como trataremos isso? Como vamos identificar? Primeiro, já aprendemos lá na roda das partes interessadas, quais são as partes interessadas e quais são as matrizes que vamos utilizar. Então vamos analisar setor por setor, vamos envolver as partes interessadas nas tomadas de decisões e aí então vamos conhecer novas condições que nos facilitarão a desenvolver nosso projeto de modo mais assertivo. Vamos conduzir o desenvolvimento do projeto envolvendo as partes interessadas, envolvendo não só a equipe focada do projeto, que nesse contexto, em comparativo ao Codiviro, são os nossos militantes, ou governantes, enfim. Vamos avaliar a evolução disso que está acontecendo. Partes interessadas é de suma importância, mesmo alguns de um percentual bastante alto, 47% acreditando que não é influente sim. É preciso mudar a visão de projeto, de negócio, para que se entenda o benefício que tudo isso pode trazer para nós. E ainda, parte interessada vai nos ajudar a gerenciar os riscos. A nova ferramenta que eu trouxe para vocês aqui em relação ao que o plano propõe e ao que gestão de projetos já dimensiona. Por que riscos? O que você faria se você pudesse voltar uma semana na sua vida e olhar o que já foi feito? Com certeza, você melhoraria o que foi bem sucedido para que se acontecesse mais rápido e durasse mais, e reduziria os caminhos que te levaram a coisas ou acontecimentos que não te favoreceu. É exatamente isso que estou propondo aqui. Gerenciamento de riscos é você pensar no projeto antes que ele aconteça, quais são as ações que podem ou não acontecer e o que faremos com o que for desvio disso. Em outras palavras, são identificar os riscos antes que ele aconteça para poder avaliar os seus impactos qualitativo ou quantitativamente em relação a custo, impacto, a risco de escopo, enfim, o que os riscos poderão ocasionar no nosso projeto. Então vamos elaborar um plano para isso. Qual a ação para cada risco? O que faremos para cada condição insegura ou segura, positiva ou negativa? Então vamos rever isso. Mas como assim rever os riscos se eu estou controlando? Rever os riscos é acompanhar o seu projeto, a evolução do seu projeto, ao mesmo tempo que se acompanha o plano de riscos. Uma vez que o seu risco tem, por exemplo, um percentual de acontecer de 10% daqui a 15 dias, e quando vai se aproximando desse percentual vai aumentando, você precisa rever a sua estratégia. Se você vai realmente deixar passar porque era 10%, não precisou elaborar um plano, ou não. Vamos planificar isso e vamos rever a ação porque ele vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Decidiu-se ficar em casa e de novo afetou o abastecimento, as escolas estão paradas.
Como que poderia ter repensado nisso? Como poderia ter visto isso como um risco, avaliado aqui, definido uma estratégia aqui e controlado isso para que não acontecesse? Não estou falando que está certo nem que está errado, estou sugerindo que o plano é uma visão diferente do que a gestão de projetos proporciona e canaliza a minimização de conturbações dentro do projeto, de desvio, propriamente de riscos reincidentes e ocorrentes dentro do projeto. É claro, temos riscos desconhecidos e temos riscos conhecidos, mas você, ainda dentro de gerenciamento de riscos, você minimiza a condição de riscos desconhecidos, uma vez que você participa do gerenciamento de riscos a parte interessada. Porque a parte interessada conhece impactos externos, ou de seus negócios, ou de suas vidas, que o gerente de projetos ou tomador de decisão está olhando às vezes para um bem que talvez seja maior, mas não está ramificando adequadamente isto. Então entendemos todo o ciclo de funcionalidade do gerenciamento de riscos e onde nós devemos canalizar cada atividade. Mas ainda aqui, em controlar os riscos e avaliar, precisamos definir a estratégia que vamos atribuir aos riscos. Nós podemos prevenir, transferir, mitigar, aceitar, explorar, melhorar e compartilhar. Sendo esses três últimos as condições positivas que eu disse. O que você faria se você pudesse canalizar o que de melhor aconteceu na sua última semana? Obviamente você melhoraria o tempo de duração desses acontecimentos. Mesma coisa, você tem que pensar, porém, a realidade inversa para o que é negativo. Vamos eliminar a condição de que isso aconteça. Se não é possível eliminar, vamos tentar dividir com alguém para que nos ajude, ou vamos então fazer de alguma forma para que o risco seja o mínimo possível, que tendencia a zero. Olhando a situação atual, comparando com o plano e com o que vem se desenvolvendo em relação a isso, a impressão que se dá é que todo o risco está sendo aceito. Ou seja, vamos sentar no toco e esperar a tempestade passar. E depois que ela passar, vamos ver o que fazemos. Em meio a tantas condições de plano e de existência, de se pensar na geração de riscos, sentar no toco, ou seja, não fazer nada em relação ao que pode acontecer, é trabalhar com conhecimento de problemas no projeto. Não planejar nada também é uma estratégia. Mas vamos ser diferente. É a mudança que eu estou propondo para vocês. É a mudança que eu sugiro que façamos. Enxerguemos a nossa condição de gerenciamento de projetos como realmente gerenciamento de projetos. Não uma condição contextualizada, não uma condição subjetiva ou sugestiva. Vamos ser assertivos. Confiar no que é informativo, às vezes é tanto quanto confuso. Então, se fizermos um plano de risco, atribuindo isso às partes interessadas, conseguiremos eliminar muitas reações que estão proporcionando condições inseguras e está afetando a sociedade. No caso do Covid, está se tendo uma insegurança na vida das pessoas. Isso é preocupante. Como mudar isso? Como gerir isso? É por isso que eu elenquei como terceiro, mas não menos importante, o plano de mudanças. Plano de mudanças, em um diagrama um pouco simplista aqui, mas de bom entendimento, é conduzido por pedido de mudanças, avaliação do pedido e aprovação do pedido. O pedido de mudanças pode ser comentado a vários pontos, mas principalmente a roda das partes interessadas que eu dizia no começo. As partes interessadas, elas foram identificadas no começo do projeto, mas no desenvolvimento do projeto você vai fatalmente ter conhecimento de novas partes interessadas. E essas partes interessadas comentaram no projeto em andamento, elas podem ter novos impactos que você ainda não conhecia e pode ter necessidade de solicitar uma mudança. E essa mudança entra como pedido de mudança e precisa ser avaliada pela equipe do projeto, antes mesmo de ser executada, antes mesmo de ser levada a conhecimento do solicitante. Porque uma mudança, propriamente, às vezes pode ser solucionada ou atendida com um desvio de atividade um pouco menor e sem custo do que a necessidade de se envolver o solicitante, ou um comitê, ou o cliente, enfim.
Entendida a avaliação, entendido a solicitação de mudança, vista a necessidade e a importância, leva-se para aprovação. E uma vez aceita, essa mudança pode ou ter que alterar o escopo do projeto, ou alterar o plano do projeto, mas fatalmente influenciará nos riscos do projeto, porque qualquer mudança relacionada a um projeto, principalmente nesse projeto de grande porte, afetará lá atrás o plano de riscos do projeto. Consequentemente, precisará ser revisto aquela roda de riscos para que possamos, na verdade, desenvolver uma nova estratégia para esse risco. E se, de novo, sentarmos no toco em relação a tudo isso daqui, não estaremos fazendo nada de diferente. Vou ser repetitivo, mas vou ser enfático. Se não fizermos diferente hoje o que fizemos ontem, amanhã será igual hoje. Proponho realmente uma mudança para vocês. Enxergue a condição de projetos como um projeto verdadeiro, como um projeto de importância. Se você não der se você não aplicar a importância devida ao seu projeto, você não dará o resultado esperado. Falei para vocês que 70% do que era relativo a falhas de projeto, dentro de 60% de projetos não sucedidos, era relação à comunicação. Lembra-se disso? Foi lá no começo. Olha que interessante. Expliquei para vocês mesmo rapidamente a importância de partes interessadas dentro do nosso projeto, que isso pode acontecer. E contextualizei tudo isso com o plano de contenção nacional em relação ao Covid e a sua situação que está emergente. Expliquei também do gerenciamento de riscos e todo esse contexto, e ainda contextualizei e justifiquei a gestão de mudanças dentro desse cenário. Lembrando de novo que 70% é falha de comunicação e a sua devida importância, partes interessadas estão diretamente ligadas à gestão de riscos, porque são as partes interessadas que direcionam os riscos conhecidos ou desconhecidos, ajudam a formatar o plano de gerenciamento de riscos e as suas tratativas, ações, reações, impactos, relevância, enfim, tudo que está direcionado. Por outro lado, a gestão de riscos pode proporcionar mudanças ao projeto. E essa mudança do projeto deve ser informada e atribuída às partes interessadas, porque ela pode ou não mudar a sua perspectiva. Talvez uma parte interessada que não era tão influente, por uma mudança no projeto, pode vir a se interessar pelo projeto e ser positivo ou até mesmo negativo. Por outro lado, a gestão de mudanças ocasionará novos riscos ao projeto, precisa ser repensado, redimensionado, avaliado, criado um plano de ação estruturado, e esse gerenciamento de riscos novos pode trazer para as partes interessadas uma nova importância em relação a esse projeto. E essa parte interessada ainda, por sua vez, pode solicitar mudanças para o projeto, que acontecerá, o gerenciamento de riscos que voltará. Isso aqui, gente, é grande parte da falha de comunicação. O que estamos fazendo? Diferente do outro grupo de pessoas que estão gerenciando um projeto de Modelhome. Se não olharmos diferente, seremos iguais ao que está sendo feito. A parte interessada somos todos nós. A parte interessada somos todos que estamos vendo isso acontecer. O gerenciamento de riscos precisa ser feito, embora talvez haja, mas precisa ser feito. E a gestão de mudanças são os nossos militantes, governantes, gerenciadores do projeto que estão hoje em um momento obscuro de decisões. Meu nome é Fábio Ribeiro, sou engenheiro, certificado PMP, especialista em projetos. Foi um prazer falar com vocês.